Lula da Silva acaba de ser hospitalizado em Brasília. Tá? Essa notícia acabou de ser confirmada e após essa confirmação começou aquele pânico na esquerda. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes o que é que acabou de acontecer com Lula da Silva. Deputado federal acaba de explodir uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Deputado federal direto dos Estados Unidos, tá? Esse deputado federal está lá nos Estados Unidos. Ele acabou de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu também vou trazer essa notícia que gerou pânico e desespero dentro do STF. E o motivo, então, é que vocês vão ficar completamente perplexos, gente, tá? Tudo isso e muito mais, gente, eu vou fazer diferente, não vou ficar dando spoiler de tudo aqui no início, já pra gente começar dando início pro vídeo não ficar muito longo, pra eu trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo, pro vídeo ficar bem compacto, não ficar aquele vídeo extenso. Mas rapidamente, claro, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante, tem muita coisa que vai acontecer aqui nas próximas horas, nos próximos dias, que eu tô sabendo que vai explodir aí a qualquer momento, então é importante você estar inscrito aqui no nosso canal. Para se inscrever no canal, olha aqui embaixo do seu vídeo, vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clique em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente, tá? Já vai pegando aí, ó, o cafezinho de vocês, senta, fica bem confortável, porque é muita coisa que eu preciso trazer a partir de agora aqui para todos vocês, gente, tá? Vamos lá, dando início? Treta que tá acontecendo, deixa eu colocar aqui na tela. Vocês sabem que aqui eu gosto de trazer a notícia completa, aqui vocês não pegam a notícia pela metade, não. Bia Kicis rebate Pablo Vittar, tá? Onda essa coisa do movimento gay. O que acontece, gente, tá? O Pablo Vittar postou um vídeo nas redes sociais reclamando, quase chorando, tá? Dizendo que as empresas não estão mais patrocinando os eventos gays por causa do conservadorismo. Porque agora as empresas estão aderindo ao conservadorismo e estão abandonando as causas LGBT, QIA+, e tal, é tanto nome que eu não sei nem tantos. Antes de trazer aqui a deputada Bia Kicis destruindo a narrativa aqui da lulista, né, que fez campanha pro Lula, idolatra o Lula isso aqui, gente, tá? Fez campanha pro Lula, disse que o Bolsa Família é o melhor benefício do mundo e tal. E ela veio reclamar que as empresas não estão mais ajudando os gays, ou as carreatas, passeadas, não sei nem que nome que dá. Vou colocar só o início do vídeo e logo em seguida eu vou trazer a Bia Kicis. Meu Deus, o que a Bia Kicis fez. Vocês vão entender, vejam só. A parada LGBTQIAPN+, de São Paulo, vulgo a maior parada LGBT do mundo, perdeu mais de 60% dos patrocínios esse ano. E todo mundo sabe que é por conta dessa onda de conservadorismo que a gente vem vivendo, que afeta muito as nossas festividades, afeta o jeito como a gente vive, afeta como as pessoas pensam e olham para nossa comunidade. Ano passado a parada movimentou bastante dinheiro, mas sabe por quê? Porque a população LGBTQ também gasta, pega carro de aplicativo, usa cartão de crédito, usa banco. Tá aí, gente, tá? A parada gay perdeu 60% dos patrocinadores e, segundo ela, a culpa é porque agora é uma onda de conservadorismo. Aí a Bia Kicis, gente, não aguentou. Ela veio e destruiu essa narrativa ali da lulista, né, da petista. Vejam só. Tô aqui assistindo, acabei de ver esse vídeo do Pablo Vittar reclamando que a parada LGBTQXYZ, essas sopas de letrinhas, parada gay de São Paulo, perdeu 60% dos patrocinadores, não está vendo o movimento como era, e dizendo que isso aí só pode ser graças à onda conservadora. Deixa eu falar uma coisa para você, Pablo Vittar.
Conservadorismo não é uma onda. Conservadorismo é algo sólido, é algo que se mantém, é a base da sociedade, é a base das famílias, é algo que vem dos primórdios dos tempos e que ficará na Terra até o planeta acabar. Onda é essa coisa aí de movimento LGBT, movimento isso, movimento gay, movimento aí agora dos travestis que invadem banheiro das mulheres, bater em mulher. Isso é onda e graças a Deus é uma onda passageira que já está, ó, sabe? Então é por isso que está acontecendo essa queda de patrocínio, porque as pessoas estão enxergando que isso daí são coisas artificiais. Não que as pessoas LGBTs não mereçam respeito, dignidade, consumir, usar aplicativo, tudo que você falou que a comunidade usa. Óbvio, vocês são pessoas, seres humanos, somos todos. Então, como seres humanos, temos as mesmas necessidades. O problema é quando vocês querem doutrinar as pessoas e transformar num padrão normal, né, no padrão de normalidade, aquilo que é uma exceção, uma excepcionalidade, que merece respeito, toda minoria merece respeito. Só que, infelizmente, nós não estamos falando agora das pessoas, dos indivíduos, nós estamos falando do movimento, da agenda woke, que quer acabar com o que é tradicional, com o que é família, com o que é a inocência das crianças. E é essa onda que já está passando, porque graças a Deus as pessoas perceberam que quem lacra não lucra. Gente, as empresas estão percebendo, né, que quem lacra não lucra. Ou seja, 60% das empresas abandonaram aí a parada gay. Por que será? Porque 60% é uma quantidade muito alta de empresas. Eu acho que o recado tá bem dado, né? Eu acho que o recado tá bem dado aqui. E aí, gente, vocês gostaram da resposta da deputada federal e futura senadora Bia Kicis? Coloca aqui embaixo a opinião aí de vocês. E agora, gente, a irmã daquela criminosa lá, aquela aliada do Lula, né? A Deolane Bezerra, ela gravou mais um vídeo chorando nas redes sociais porque a família não gostou da matéria que passou no Fantástico, expondo a Deolane Bezerra. Passou uma matéria, gente, tá no Fantástico, que mostrou exatamente o momento da prisão, no momento em que ela foi presa, descabelada, e eles acharam muito ruim, eles ficaram muito chateados, porque tinha criança, né? Parece que o filho estava dormindo com ela, não sei. E a irmã dela, gente, gravou um vídeo consternada, gente, tá? Muito chateada, magoada por a Deolane Bezerra ter sido exposta dessa forma dentro da Globo, né? E ela gravou, inclusive, antes de trazer o vídeo dela aqui, eu vou trazer aqui, se você não assistiu, assista. Isso aqui, ó, é o Fantástico mostrando o exato momento em que ela foi presa, tá? Aqui o vídeo, é um vídeo bem curtinho. É o vídeo que deixou a família devastada. Exclusivas do momento da prisão. É o vídeo que deixou a família devastada, vejam só. Exclusivas do momento da prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Exclusivas do momento aqui, esse foi o vídeo do momento em que a polícia entrou pela janela na casa dela e e efetuou a prisão. Aí veio a irmã e gravou o vídeo completamente consternada. Como que vocês tiveram coragem de fazer isso com a minha irmã, tadinha? A Madre Teresa de Calcutá, né? Vejam só, a tristeza. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu sei que vocês estão esperando um posicionamento diante de tudo que passou hoje na TV. O doutor Aurélio já fez os esclarecimentos jurídicos pertinentes. A única coisa que eu tenho para falar é sobre o espetáculo. Invadir uma casa com fuzis para prender uma mulher dormindo diante de uma criança e ainda transformar isso em entretenimento televisivo não é justiça. Nunca vai ser justiça. Além de uma exposição vexatória, é um abuso. A Constituição Federal, a Declaração de Direitos Humanos, ao artigo 5º, a presunção de inocência. Você pode até não gostar da Deolane, mas concordar que...
Gente, tá? Quando era com o Bolsonaro, podia, né? Quando o Bolsonaro estava sendo exposto em rede nacional, mas agora quando é Deolane, né? Aquela que idolatra o Lula da Silva, não pode. Deolane, eleitora do Lula, sendo exposta por cerca de quase 10 minutos no Fantástico. Não pode. A família ficou furiosa. Vocês estão expondo. Cadê a presunção de inocência? Então quer dizer que a Deolane tem presunção de inocência. Bolsonaro não teve, né? Não teve presunção de inocência. A imprensa massacrou e destruiu a vida do Bolsonaro. Ali não tinha presunção de inocência. Teve esquerdista comemorando quando o Bolsonaro foi preso, soltando fogos e tal. Quando a mídia estava explorando, né, todo o caso do Bolsonaro. Pra vocês verem como é que o mundo não gira, gente. O mundo capota. Fabiana, por que você sempre fala que a Deolane Bezerra, associada aí, né, investigada por lavar dinheiro pro PCC, para esse crime organizado, por que você fala que a Deolane idolatra o Lula da Silva? Gente, eu encontrei o vídeo da Deolane idolatrando o Lula. Tá aqui, ó. Assistam. Pega o cafezinho e assistam de camarote. Esse aqui é o vídeo da Deolane idolatrando Lula da Silva. Para ela é Deus no céu e Lula na terra. Agora vocês vão entender por que é que eu sempre falo que ela idolatra o Lula. É petista de carteirinha. É petista, fez campanha, é petista. Tem alguma dúvida? Então assista. Tá aqui. Banheira, eu vou, mas eu volto. Papai. Ai, meu Deus do céu. Papai. Me dê, papai. Eu amo aquele velho demais. Me julguem. Sério? Você ama o velho? Gosto dele. Eu tenho uma foto com ele do dia que ele se entregou lá em São Bernardo. Você tem uma foto com ele? E ó. Essa mulher é fã. Quem? Lula? É. Por que essa? Pai que eu não tive. Pai que eu não... Por que essa? Pai que eu não tive. Pai que eu não... Ah, isso. É você? Um dia antes, ó, o terninho que ele fez a missa da Marisa lá em São Bernardo. Olha. Presidente do sindicato. No outro dia ele se entregou. Eu falei pra ele, eu fui lá. Entrei, na hora que eu vi ele, meu Deus, parecia que eu tava vendo Já era Jesus. doutora? Já. Entrei com a carteira da OAB, besta. Parecia que eu tava vendo Jesus quando eu vi ele. Perdão, Jesus. Mas veio aquele velho com a babel branca. Eu digo, minha Nossa Senhora estourada, o Lula aqui. Dei um abraço nele, eu falei, não se entrega não, presidente, chora. A gente fica aqui na porta, ninguém vai entrar. Queria ver a polícia entrar ali, entrava uma peste, vi que Entrava entrava. não? Tinha gente, viu, na porta daquele sindicato. Eu tinha uma Q3 vermelha. Coloquei uma blusa vermelha. Gente, não vou ficar aqui ouvindo esse resto de lorota aqui, gente. Ou seja, ela disse que parecia que ela viu Jesus na frente. Quando ela viu o Lula, vocês viram aqui, gente? Volta um pouquinho que vocês vão ver. Ela disse que quando viu o Lula na frente dela, parecia que ela estava vendo Jesus na frente dela. Gente, imagina Jesus. Vendo essa fala dessa mulher, comparar Jesus com o Lula da Silva, dos políticos mais corruptos do mundo. Meu Deus do céu, gente. É pra acabar com o piqui do Goiás, gente. Ela disse que quando viu o Lula, parecia que ela viu Jesus na frente dela. Meu Deus do céu, gente. Essa aqui na fila da vergonha passou 1 zilhão de vezes. Vamos lá, porque tem mais informações agora. É sobre Lula, gente, tá? Deixa eu trazer a primeira informação. Daqui a pouco, Lula foi hospitalizado. E a confirmação dessa notícia deixou a esquerda desesperada aqui agora, neste exato momento. Mas antes, vejam só. Tem mais notícia terrível pro Lula, tá? Nova pesquisa BTG Nexus. 40% consideram o governo Lula ruim ou péssimo. Ou seja, ontem, né, saiu a notícia de que Lula é desaprovado por 38%. E hoje, mais outra notícia terrível. 40% consideram o governo Lula ruim ou péssimo, gente. Tá aqui. Uma pesquisa BTG Next divulgada nesta segunda-feira. Gente, é notícia de agora, tá? É notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Tá? Avaliam... divulgada nesta quinta-feira, nova pesquisa mostra que 40% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo. Apesar da melhora em relação ao levantamento anterior, a percepção negativa
permanece acima da positiva, ou seja, a negativa, a percepção negativa ainda continua acima da positiva. E para o Lula, gente, que achou que o Flávio Bolsonaro ia despencar após o vazamento do áudio, essa notícia aqui foi considerada aí uma tragédia. Agora vamos falar sobre Lula, que foi hospitalizado, gente. Tá aqui a matéria na Gazeta do Povo trazendo riquezas de detalhes de tudo o que aconteceu. Lula passa por radioterapia no couro cabeludo após retirada de câncer de pele, gente, tá? Ele precisou voltar ao hospital para passar por radioterapia. A informação tá aqui. O presidente Lula da Silva, do PT, passou nesta segunda-feira por um procedimento de radioterapia preventiva no couro cabeludo após a retirada de uma lesão de câncer de pele no fim de abril. O procedimento foi realizado na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Então ele teve que ir para o hospital em Brasília e faz parte de uma etapa complementar do tratamento médico do petista. Segundo o boletim divulgado no final da manhã, a equipe médica optou por um tratamento complementar com radioterapia preventiva. O documento também informa que Lula poderá manter normalmente sua rotina e atividades diárias durante o período de aplicações. Optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva do couro cabeludo, que teve início na segunda-feira. O presidente seguiu suas atividades diárias sem restrições, afirmou a equipe médica no boletim. Então, falou na palavra câncer, a esquerda começou a surtar, né? Começou a entrar em desespero, começou a ficarem desesperadas. Então, a equipe médica, sim, confirmou que o Lula foi hospitalizado para passar por um procedimento por radioterapia, que é o tratamento, inclusive está até aqui a imagem, que foi retirado um câncer, né, da pele do Lula da Silva. Então, essa foi a última atualização que saiu sobre essa visita do Lula ao hospital aí de última hora, né? Muita gente foi pego de surpresa, né, porque não tinha sido divulgado aí amplamente que ele iria ter que voltar ao hospital para fazer esse procedimento. Então, quando fala que Lula volta para o hospital, a esquerda entra em desespero. Tá aí a última atualização pela equipe médica de Luiz Inácio Lula da Silva. Caio Coppola acaba de trazer 3 sinais de que o PT está apavorado com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Caio Coppola acaba de trazer 3 sinais de que o PT, que o Lula, que a esquerda, juristas, jornalistas, todos de esquerda, estão apavorados com a candidatura do Flávio Bolsonaro. E Caio Coppola ainda trouxe uma notícia terrível para Lula da Silva. Vídeo simplesmente impecável, vejam só. Aqui estão 3 sinais que a campanha petista está assustada com a força da candidatura de Flávio Bolsonaro. Sinal número 1. A química falhou. O governo petista foi informado pela imprensa sobre a visita de Flávio à Casa Branca e, segundo fontes palacianas, o Planalto vê o encontro com preocupação e avalia a eventual reunião como ruim. Sinal número 2. Semana passada, parlamentares petistas acionaram o STF e a Polícia Federal solicitando a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro sob a alegação fajuta de risco de fuga do senador ao viajar para os Estados Unidos. E sinal número 3. Uma liderança do PT e os advogados militantes do grupo Prerrogativas peticionaram ao TSE a censura do filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro. O herói de guerra e estadista britânico Winston Churchill não se incomodava nem um pouco em ser uma pedra no sapato dos seus adversários e atribui-se a ele a seguinte constatação: você tem inimigos? Que bom! Isso significa que você defendeu alguma coisa em algum momento da sua vida. Por essa medida, seja lá o que a candidatura de Flávio Bolsonaro representa, ela está defendendo alguma coisa que incomoda demais o Partido dos Trabalhadores. Só na última semana, os petistas já mobilizaram seus tentáculos no Itamaraty, na imprensa, no Congresso, na Advocacia Criminal, na Polícia Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e até no Supremo Tribunal Federal.
Tudo isso para atrapalhar uma candidatura que, segundo a esquerda militante, sangraria até sua derrota inescapável nas eleições. Mas, porém, todavia, contudo, essa não parece ser a opinião do governo americano, que, ao que consta, prestigiará Flávio Bolsonaro com a preciosa oportunidade de uma reunião na Casa Branca com Donald Trump. Se a ideia prosperar, as comparações serão inevitáveis, porque Lula esteve com o presidente americano no começo do mês. E apesar das narrativas ventiladas pela propaganda petista, o encontro foi muito ruim. A recepção foi modesta por uma ala lateral do complexo. O secretário de Estado, o segundo homem mais poderoso do governo americano, que é uma liderança latina, nem estava presente. Não houve nenhum anúncio conjunto depois da conversa, não houve aquela tradicional interação com a imprensa no Salão Oval. A Casa Branca não emitiu sequer uma nota de rodapé sobre a reunião, não teve nem foto oficial e só o Lula publicou imagens do encontro. Mas eu suspeito que a apreensão maior do PT não seja em relação à forma da visita. Eles estão mais preocupados com o conteúdo da conversa. Ao contrário de Lula, que insiste em tratar o Comando Vermelho e o PCC como simples organizações criminosas, Flávio tem uma posição bem definida contra o narcoterrorismo que se espalhou pelo país sob o governo do PT. E o senador certamente vai denunciar a perseguição política que contaminou os tribunais brasileiros, começando pelas injustiças cometidas contra o seu próprio pai. Um encontro com Trump seria a plataforma ideal para escancarar para o Brasil e para o mundo inteiro essa diferença essencial entre as duas candidaturas. Contudo, se dependesse do radicalismo de certas figuras do Partido dos Trabalhadores, Flávio não conseguiria sequer embarcar no avião. Isso porque parlamentares petistas acionaram o STF e a Polícia Federal solicitando a apreensão do passaporte de Flávio. As alegações, é preciso reconhecer, são muito criativas. Segundo o deputado Lindbergh Farias, houve uma conspiração para desviar recursos do filme Dark Horse e assim promover uma campanha internacional por sanções contra ministros do Supremo. Já o seu colega Raymond fez um alerta nas suas redes sociais: não vamos deixar Flávio Bolsonaro fugir. Para o petista, há indícios de que o encontro com Trump seja o pretexto para uma fuga planejada do senador por temer as investigações do caso Master. Bom, que eu saiba, o Flávio assinou os primeiros pedidos de CPI do Master, ao contrário dos deputados e senadores do PT. Pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Tô desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Finalmente, o último sinal que revela a dimensão do pavor dos petistas com a campanha de Flávio é o esforço para censurar o filme Dark Horse, sobre a história do seu pai, com previsão de estreia para setembro desse ano. Lideranças do PT e advogados do grupo Prerrogativas argumentaram perante a Justiça Eleitoral que a cinebiografia de Jair Bolsonaro é uma propaganda eleitoral dissimulada, que interfere na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Peraí, Lula tem toda a oportunidade de ir atrás de financiamento, público ou privado, para fazer um filme nacional ou internacional sobre o seu pai. Eu só não sei se alguém vai querer assistir. Aliás, o filme do próprio Lula, de 2010, foi lançado em pleno ano eleitoral. Custou, em valores corrigidos, dezenas de milhões de reais e foi financiado por empresas que mais tarde foram investigadas por corrupção e condenadas na Lava Jato. Mas por algum motivo, ninguém cobra explicações do Lula sobre isso. Vocês sabem quantas ofensas artistas, mulheres e homens, receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet? E todo mundo era muito criticado, todo mundo era chincalhado. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vocaro para financiar nenhum artista brasileiro. E o pior é que até daria para levar a sério o argumento de propaganda eleitoral dissimulada se o protagonista do filme Dark Horse fosse de fato o candidato. Mas que eu saiba, Jair Bolsonaro está doente, inelegível e censurado, impedido até de usar redes sociais e dar entrevistas. Além disso, eu não me lembro desses advogados militantes acionando o TSE no caso daquele desfile rebaixado da Acadêmicos de Niterói que enalteceu um dos candidatos em rede nacional, foi financiado por verba pública, exibiu ataques a adversários políticos em carros alegóricos e tinha até o número 13 na letra do samba enredo. Levei Luiz Inácio, por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, São José alumiou. O fato é que o Brasil é o país da hipocrisia e do duplo padrão. E depois de tentar destruir a reputação do filme, falando sem parar sobre ele durante 2 semanas, a esquerda percebeu que o tiro saiu pela culatra e agora quer impedir a exibição da produção cinematográfica que eles ajudaram a divulgar. Mas uma coisa é certa, e ela vale tanto para o filme do Jair quanto para a campanha do Flávio: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. É, com certeza absoluta, né? Ninguém vai ficar tacando pedra em árvore
que não dá fruto, gente. Eles sabem, gente, e eles estão sentindo, mas eles estão sentindo. Eles já viram que o tiro saiu pela culatra e agora querem proibir o filme de ir ao ar. Mas como assim, gente? Pô, o homenageado é o candidato à presidência? Não, gente, eles devem... Que tiro que saiu pela culatra foi esse, gente? Eles ficaram aí 2 semanas martelando em cima do filme sem perceber que estavam fazendo propaganda do filme. E agora o filme com certeza vai ser um case de sucesso para desespero do Lula e da esquerdalhada. Ao contrário daquele vexame que aconteceu no carnaval, foi tão vexaminoso que a escola de samba foi até rebaixada, tadinha. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha, gente. Eu me lembro daquela frase do Boris Casoy. Ou seja, 3 sinais de que o PT está, assim, apavorado com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Gente, é importante, compartilhem esse vídeo aqui. Você conhece algum esquerdista que tá crente que o Lula não tá com medo, de que o Lula tá tranquilo, de que o PT tá de boas, suave na nave? Segundo Caio Coppola, estão, sim, desesperados. Compartilhem. Explode o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E agora, gente, deputado federal Ramagem, direto dos Estados Unidos, acaba de explodir uma bomba contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E é sobre o caso lá, gente, tá? Da Carla Zambelli. Sim, Alexandre de Moraes sofreu uma derrota acachapante na Justiça da Itália e parece que vem mais chumbo grosso para cima do ministro Alexandre de Moraes, segundo o Alexandre Ramagem. Assista até o fim, vocês vão entender absolutamente tudo, gente, tá? Por que países democráticos não estão extraditando os condenados da justiça brasileira? E, lógico, todos de direita. Carla Zambelli está agora livre, plena liberdade na Itália. Uma notícia espetacular, negaram a extradição dela. Quem não se lembra, em 2024, Alan dos Santos foi negada a sua extradição nos Estados Unidos. Em 2025, Oswaldo Eustáquio, negada a extradição dele na Espanha. Agora há pouco, todo mundo viu, vieram contra mim, aqui nos Estados Unidos, botaram um adido dessa Polícia Federal, do Lula, do Alexandre de Moraes. O que aconteceu? O adido acabou expulso dos Estados Unidos. Uma vergonha. Tem muita gente que ainda não entendeu que nós vivemos num regime de exceção, de perseguição, de concentração de poder ilícito. Só em âmbito internacional, que é evidente, nessa semana, a Justiça da Flórida acabou de autorizar a citação do Alexandre de Moraes como réu em ação nos Estados Unidos. Vai ser citado por e-mail, para a ação poder andar. Foi acusado de bloqueio, de restrição, censura a empresas norte-americanas. Alguém tem dúvida que ele vai ser condenado? Mas no Brasil, o sistema montou uma blindagem para ele, uma barreira, do STJ e da PGR, para o ditadorzinho não ser citado pela justiça americana. Ou seja, protegido pelo Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei. Outra vergonha. Junto com outros 9 ministros do STF, tiveram seus vistos americanos revogados. Eles não são bem-vindos. Por que será? E claro, a Magnitsky, o Alexandre de Moraes, o violador de direitos humanos. Aí, para livrar o Alexandre de Moraes dos efeitos da Magnitsky, o que o Lula fez? Usou nossas terras raras em troca, como contraprestação. Não é nunca pelo Brasil, não é nunca para os brasileiros. Foi para ajudar um delinquente. Esse mesmo Lula, do CPX, da benevolência para o criminoso. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, papinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. O mesmo Lula que não quer classificar PCC, Comando Vermelho, como narcoterroristas. Esse Lula da companheira amiga Deolane, presa agora por lavar dinheiro do Marcola. Quem ainda não entendeu? Que esse é o ano
para tirarmos de vez o PT do poder. Ainda assim, o isentão, o indeciso, o problema é o investimento privado, é um projeto privado do filme do Bolsonaro. É a produção de um filme que causa pavor à esquerda, pavor ao regime, que vai contar os fatos, verdades da história de Jair Bolsonaro. Vão querer barrar, vão querer censurar, fazer de tudo para o filme não ser exibido. Não vai dar certo. Esse é o ano da virada. E é com Flávio Bolsonaro. Um abração a todos, fiquem com Deus. Tá aí, gente, tá? Rasgou o verbo, partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes de Alexandre Ramagem. Expôs absolutamente tudo, gente. Vocês entenderam aqui? Então quer dizer que Alexandre de Moraes foi derrotado na justiça da Itália, no caso da Carla Zambelli, foi derrotado na justiça da Espanha, no caso do Oswaldo Eustáquio, e também foi derrotado na justiça nos Estados Unidos, quando tentaram prender o Ramagem, onde o tiro saiu pela culatra. Na verdade, quem foi expulso foi o delegado. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? O mundo não gira, né? O mundo capota.